Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e cumprimentar também o Sr. General Nunes da Fonseca. Começava também por parabenizar o Exército por todo o trabalho que tem feito até aqui, fazendo minhas as palavras do deputado que me antecedeu, mas gostaria de particularizar em algumas das tarefas que o Exército tem desempenhado e que me parecem essenciais e que dão força, no fundo, também àquilo que o PSD tem vindo a dizer, que é preciso dar força às Forças Armadas e colocá-las no terreno. De outra forma, teríamos mais dificuldade, provavelmente, de fugir dos centros urbanos onde há maior número de infectados e ter a unidade de saúde militar que apoia o Hospital do Espírito Santo, como referiu o Sr. General, em Évora, a criação do Centro de Acolhimento em Beja, as 30 camas para a Proteção Civil em Serpa, a tenda de campanha no Centro de Saúde de Moura, o destacamento de Tavira, que também referiu, com as camas para a Câmara Municipal e para os bombeiros voluntários, as 30 camas para o Comando Distrital de Operações de Socorro em São Brás de Alportel, a tenda de campanha para o CEF, e particularizava nestas porque são zonas fora dos focos urbanos e que provavelmente seriam negligenciadas se não estando as Forças Armadas, não estando o Exército disponível para ser também um agente de proteção civil. Há algumas das questões que eu tinha que colocar nesta primeira fase, nomeadamente na questão da desinfecção das escolas, o deputado Zé Luís Carneiro já abordou e, portanto, para lá de tudo aquilo que os senhores têm feito, a minha questão fica-se por perceber se as missões que já têm desempenhado até aqui, seja de descontaminação, seja no laboratório, seja até no transporte de material, se há algumas que vai juntar nesta segunda fase de normalização. Em relação às Forças Nacionais destacadas, queria também fazer aqui um reconhecimento, porque se é sempre de louvar que nos representem no estrangeiro e ser um orgulho representar Portugal no estrangeiro, é sempre mais difícil quando os militares sabem que em Portugal se passa, aliás como em todo o mundo, se passam dificuldades e as suas famílias também enfrentam a crise. E, portanto, essa palavra de reconhecimento também é importante. Mas em relação às Forças Nacionais destacadas, uma questão muito rápida e telegráfica, porque quero dedicar-me à Lei de Programação Militar para perceber se os 2 militares, pelo que sabemos, infectados no Afeganistão, se já tiveram alta, se há mais casos deste género, no fundo, fazer aqui um ponto de situação como estão os nossos militares. Referiu que na República Centro-Africana receberam material, esse material vai chegar a outras geografias ou foi apenas para a República Centro-Africana? Numa tentativa de cumprir o tempo e como tivemos outras audições, há aqui uma outra questão que ficou por responder, até remetida pelo Sr. Almirante Silva Ribeiro para esta audição e que tem que ver com a Lei de Programação Militar. No relatório da sua execução em 2019, e passo a citar para enquadrar a minha pergunta para o Sr. General, diz o seguinte, o relatório: a execução da Lei de Programação Militar pelo Exército em 2019 refletiu sobretudo a morosidade dos processos aquisitivos, que teve um impacto significativo em alguns projetos e que os cortes nos fundos disponíveis e a disponibilização tardia das verbas foram outros fatores de influência na execução de alguns projetos do Exército. Portanto, eu gostaria de ouvir o Sr. General sobre esta situação, sobre as missões que se deixam de fazer pela falta de execução da Lei de Programação Militar por mais que estejamos contentes, ou que o Sr. General ou o Exército possa estar contente com o orçamento, se ele nunca é executado, ou se ele não for executado, não adianta ter um bom orçamento. E perguntar-lhe se isto também, embora não seja aqui permitido, se não é um tipo de cativação. Para lá disto, e dentro ainda da Lei da Programação Militar, gostaria de abordar a questão da Unidade de Apoio Militar de Emergência. A sua taxa de execução é anémica, 6,16%, e gostaria de ouvir, Sr. General, sobre a sua sensibilidade, porque é que este valor é tão baixo, porque, repare, as questões sanitárias, se comprometerem a capacidade operacional do Exército, passam a ser também questões securitárias. Já termino, Sr. Presidente, se nestas alturas
temos estas rubricas que não são cumpridas, ainda por cima tão próximo do início da época de incêndios, é preocupante que o Exército não tenha, por não execução de investimento, todos os meios à sua disponibilidade para poder enfrentar os desafios. Há aqui uma questão que deixo de fazer e muito obrigado, Sr. que espero que alguém faça, que tem a ver com o regimento de emergência. E que, na segunda volta, com certeza, poderá ser colocada, mas eu penso que já